Olá, graça e paz, Deus abençoe a sua vida. Olha, que bom que você clicou aí no play e está disponibilizando um tempo para poder ver esse vídeo sobre o assunto do vídeo, que é sobre Deus. Existe possibilidade de conhecermos de verdade Deus, de saber quem Ele é, de entender toda a sua dimensão, de conhecer todo o seu caráter e entender e compreender toda a dimensão desse ser que não tem princípio, não tem fim. De quem é Ele? Claro que existe. Não podemos compreender e ter a mente do Todo-Poderoso, mas conseguimos entender um pouco sobre Deus, quem é Ele, através de seus atributos e do seu caráter. Hoje eu quero falar com você sobre Deus, estudar um pouquinho e meditarmos um pouquinho sobre Deus. Relembrando de que através dessa série, desses estudos, nossa intenção, a minha intenção, não é trazer o assunto teológico sobre Deus, correntes teológicas, pensamentos ou textos e livros, né, de teólogos, mas é compartilhar versículos bíblicos que explicam e que falam um pouco sobre cada assunto que estamos tratando. E eu quero compartilhar isso com você, sobre os textos bíblicos, sobre Deus. Amém? Vamos lá? Primeiro, para a gente entender esse grandioso Deus, né, o Todo-Poderoso, nós precisamos olhar para as Escrituras e ver o que a palavra fala sobre Deus. Quem é Ele? Quando nós olhamos para versículos como o de Jó, capítulo 11, versículo 7, porventura alcançarás os caminhos de Deus ou chegarás à perfeição do Todo-Poderoso? Não existe essa possibilidade para os homens caídos, para os homens filhos de Adão. Como que vamos alcançar, como que vamos entender os caminhos de Deus ou chegar à perfeição do Todo-Poderoso? Ele habita no céu, Ele reina sobre a terra, Ele é o Senhor sobre todas as coisas. Ele é o Criador sobre todas as coisas. Quando nós olhamos para Isaías 66, versículo 1, olha o que diz: assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra o escabelo dos meus pés. Salmo 47, versículo 8 diz: Deus reina sobre as nações, Deus se assenta sobre o trono da sua santidade. Estaremos enfocando aqui, através desse estudo, né, sobre o caráter imutável de Deus, sobre quem é Ele, sobre quem é o Todo-Poderoso, mas precisamos entender que Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele fez o homem com as suas próprias mãos do pó da terra. Ele criou a mulher da costela de Adão e Ele criou todas as coisas. Ele existe, Ele é o Senhor Todo-Poderoso. Vamos entender um pouquinho sobre Deus. Vamos lá. Sua natureza, meu irmão. Qual é a natureza de Deus? Deus, Ele é o Criador de tudo. Deus é o Criador de tudo. De tudo o quê? De tudo. Ele é o Criador de todas as coisas. Olha o que diz esse texto de Neemias, capítulo 9, versículo 6, que fala sobre o Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas. Tu só és Senhor, tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo o que nela há, os mares e tudo quanto neles há, e tu os guardas em vida a todos, e o exército dos céus te adora. Deus é criador de tudo, como o texto está dizendo. Ele é criador do mar, Ele é criador dos céus, Ele é criador dos homens, Ele é criador de todas as coisas. Deus criou todas as coisas para louvor da sua glória. Ele criou tudo para a celebração do seu santo nome. Os céus, a terra, todos devem adorar o Criador de todas as coisas. Então Deus criou todas as coisas, o mundo em que vivemos, nós que vivemos nesse mundo, aquilo que não enxergamos, o planeta, as galáxias, tudo que nós não conseguimos ver e enxergar, o mundo espiritual, tudo foi criado por Deus. Ninguém criou Deus, Deus criou todas as coisas. Deus é o Criador de todas as coisas. Salmo 139, versículo 13. Pois possuíste o meu interior
entreteceste-me no ventre da minha mãe. Ele criou os seres humanos, ele criou os seres humanos, ele é o criador de todas as coisas. Deus também é o Todo-Poderoso. Ele é o criador de todas as coisas e ele é também o Todo-Poderoso. Porquanto, quem resiste à sua vontade? O oleiro não tem poder sobre o barro? Romanos 9, versículo 19, versículo 21. Tu és, Senhor, a magnificência e o poder e a honra e a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu exaltaste sobre todos como chefe. 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 11. Deus é criador e ele é o Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Efésios capítulo 3, versículo 20. Deus é o Todo-Poderoso, ele não disputa força com o diabo. O diabo é criado, foi criado por Deus. Satanás foi criado por Deus. Deus criou os anjos, Deus criou os exércitos dos céus, e ele é o Todo-Poderoso. Não tem ninguém mais poderoso do que ele. Ele é o Todo-Poderoso. O poder, a honra, a vitória, a majestade é dele, pertence a ele, tudo é dele. Ele se exaltou sobre todos os reinos. Deus é o Todo-Poderoso. Ele é o Criador de todas as coisas, mas ele é também o Todo-Poderoso sobre todas as coisas. Quando você passou a crer em Cristo Jesus, quando ele te chamou para o Evangelho e para a salvação, você está servindo a um Deus que é Todo-Poderoso. Você não pode crer no poder do diabo mais do que no poder de Deus. Todos os poderes e reinos desse mundo se sujeitam ao poder do grandioso Deus, do Todo-Poderoso. Ele é poderoso para fazer tudo muito mais abundante além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Deus é o Todo-Poderoso. Deus é também onisciente. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Hebreus 4, versículo 13. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. 1 João, capítulo 3, versículo 20. Maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Deus está em todos os lugares e Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe de todas as coisas encobertas. Deus tem a ciência, o conhecimento de todas as coisas que estão passando no mundo, de todas as coisas que estão na nossa mente, em nosso coração. Ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Isso deve trazer alento ao nosso coração na hora de orarmos. Porque quando nós vamos em oração a Deus, precisamos entender que ele sabe de todas as coisas. Ele conhece todos os caminhos dos nossos corações. Então eu não preciso ter nenhum tipo de vergonha de esconder uma coisa que ele já sabe. Eu preciso ter arrependimento de pecados, de ações que ofendem a Deus. Mas quando eu vou diante de Deus, até para orar, e ele nos convida a orarmos e a falarmos das coisas que ele também já sabe. Então eu preciso derramar o meu coração, a minha vida diante de Deus, entendendo que ele já sabe de todas as coisas, mas ele nos permite entrar na sua presença, o estar diante dele, para realmente conversarmos e falarmos sobre todas as coisas. Então não existe possibilidade de ocultar nada diante de Deus. E já que nada pega Deus de surpresa, porque ele sabe de todas as coisas, eu preciso descansar na sua soberania.
Porque todas as coisas que acontecem, que ainda vão acontecer em nossas vidas, Deus já sabe de todas as coisas. E Ele tem propósito em tudo. E precisamos descansar em sua soberania. Deus, Ele também é santo. Ele é o Criador, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é onisciente e Ele é santo. Não há santo como é o Senhor, por quem não há outro fora de ti. Porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. Não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma como o nosso Deus. Deus é santo, santo, santo. 3 vezes santo. Ele é santo. E é por isso que o pecado não pode habitar com Deus. A santidade de Deus. Deus, quando criou o homem, Ele ia até o homem, tinha um encontro com o homem sem pecado no jardim, e nada acontecia. O homem peca e agora Deus tem que expulsar o homem da sua presença. Senão a sua santidade consumiria o homem. E Deus cria meios de acesso do homem até Ele. Os meios de graça. Um exemplo, o homem escapa do juízo de Deus no dilúvio por causa da arca. O homem só pode entrar no Santo dos Santos depois de sacrificar animais, derramar sangue, que seria o substituto do homem que estava tentando acessar Deus. E não era porque Deus era ruim, porque Deus simplesmente não queria estar com o homem, mas porque a sua santidade ia destruir o homem. Então Deus cria os meios de acesso para que o homem possa se achegar a Ele. E Cristo Jesus é o acesso permanente, não necessitamos de nada mais para acessar a Deus, porque toda a justiça de Deus, a santidade de Deus, nós podemos nos aproximar da santidade de Deus através de Cristo Jesus, que nos santifica para termos acesso a Ele. Ele é santo. Isso eu li 1 Samuel capítulo 2, versículo 2. Deus também é Espírito. Deus é Espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. João 4, versículo 24. Deus é Espírito, está em todos os lugares. Não existe uma forma para definir Ele. É por isso que não podemos criar uma imagem de escultura para definir a imagem de Deus. A única coisa que é a imagem de Deus somos nós. Porque Cristo é a imagem exata de quem é Deus. E Ele está trabalhando em nós para que sejamos segundo a imagem de Cristo. Em seu caráter, em sua forma de viver, nos atributos de Cristo sendo gerado em nós, no fruto do Espírito que é gerado em nós, e manifestamos a imagem de Deus vivendo segundo Ele. Então, Deus é Espírito, não é uma imagem. Deus não é uma coisa que podemos construir. Deus é Espírito. Deus é uma pessoa que pode ser conhecida. Nós podemos conhecer a Deus. Tiago 4, versículo 8. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Existe a possibilidade de conhecermos a Deus. E conhecemos Deus através das Escrituras e conhecemos Deus porque Ele pode se revelar a nós. E na maioria das vezes, segundo as Escrituras, e através de Cristo, que é a imagem exata do Deus Altíssimo. Então nós podemos conhecer a Deus. Salmo 145, versículo 18. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, e de todos os que invocam em verdade. Se nós invocamos e buscamos a Deus, Deus se revela a nós. Podemos conhecer e Deus se dar a conhecer aos seus filhos. Deus também é um Pai amoroso. Ele é um Pai amoroso. Vede com grande caridade nos tem concedido o Pai que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece porque não conhece a Ele. 1 João capítulo 3, versículo 1. Nós nos tornamos filhos de Deus e podemos entender e olhar para Deus como um Pai amoroso. O Pai de Cristo, o Pai dos filhos
de Deus, os filhos, os gerados através de Cristo Jesus, os regenerados através do Espírito Santo. Deus, Ele é também um Pai amoroso. Ele nos ama. E eu quero terminar olhando para um texto bíblico e vermos quão grande é o nosso Deus. Deus é grande demais para habitar em templos feitos por mãos dos homens. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mão de homens, nem tampouco é servido por mão de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração ou feitura de suas mãos. Atos 17, versículo 24, 25 e 28. Meus irmãos, ele fez o mundo e tudo que nele há. Ele criou os céus, a terra, e todos nós e todos respiram pela graça de Deus aos homens. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Criador de todas as coisas, Ele é onisciente, Ele é santo, Ele é Espírito, Ele é Senhor, Ele é Pai. Nós podemos conhecer a Deus e podemos conhecê-lo em Sua Palavra. Agora, quem somos? Quem somos nós? Se Ele é tudo isso, quem somos nós? Criados por Deus somos nós. Somos criados por Ele. Pois possuíste o meu interior, entreteceste-me no ventre da minha mãe, e eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Salmo 139, versículo 14 e versículo 15 e 16. Somos criados por Deus. Somos também propriedade de Deus. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. 1 Coríntios 6, versículo 19 e versículo 20. Além de sermos criados por Ele, nós somos propriedades dEle. Não somos de nós mesmos. Somos propriedades de Deus. Ele é Criador de todas as coisas. Nós somos criaturas e somos propriedades deles. Somos chamados por Ele para adorá-lo. Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque Tu criaste todas as coisas e por Tua vontade são e foram criadas. Apocalipse 4, versículo 11. Meus irmãos, Ele é onisciente, nós não. Ele é o Todo-Poderoso, nós não. Ele sabe de todas as coisas, nós não sabemos. Ele tem um poder em suas mãos, Ele é santo, nós somos santificados por Ele. Mas nós somos criaturas, criados por Ele, e nós somos propriedade dEle. Deus é o Todo-Poderoso. Ele é o Senhor de todas as coisas. E nós temos o privilégio de termos sido feitos por suas mãos e sermos propriedade dele. Que Deus possa te abençoar, esclarecer seu entendimento, dê graça a você e te encha da sua verdade, da sua bondade, e que se revele ao teu coração como o Todo-Poderoso, o Onisciente, o Criador de todas as coisas, o Deus Santo e o Pai amoroso que é para todos nós. Um grande abraço, até a próxima.